dias para nos levantar, ó Pai. Te agradecemos pelas nossas famílias, te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem levantado homens e mulheres para falar de Ti, para pregar o Evangelho, não somente no Brasil, mas em outros países no mundo, como África, Ásia, Europa, Senhor Deus. Te louvamos, ó Pai, pela nossa igreja, Senhor Deus, porque o Senhor permitiu que homens e mulheres viessem há décadas atrás, ó Pai, trazer o Evangelho para essa cidade, para este lugar que era tão longe, Senhor Deus, e que o Senhor trouxe, Senhor Deus, e hoje estamos aqui como fruto desse trabalho, Senhor Deus, dessas pessoas que o Senhor levantou. Te agradecemos, ó Pai, pela liberdade que temos de poder Te cultuar, ó Pai. Uma igreja que está praticamente no centro da cidade, nós temos livre acesso para chegar a ela, Senhor Deus, para prestar o culto diante de toda a comunidade desta cidade, Senhor Deus. Te agradecemos por esse privilégio, ó Pai. Te louvamos porque estamos aqui. Quantas pessoas, infelizmente, não podem vir das suas casas porque estão enfermas ou porque estão desanimadas, mas o Senhor permitiu que viéssemos aqui. E muitas vezes, ó Pai, mesmo diante das adversidades, dos problemas, das dificuldades, o Senhor tem nos sustentado, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem de fato nos alcançado. E graças a Ti, as Tuas misericórdias se renovam todas as manhãs, ó Pai. Te louvamos no nome de Jesus. Amém. Nesse instante, irmãos, vamos abrir nossas Bíblias lá no Salmo de número 103. À medida que você for achando esse salmo, eu vou pedir para que você se coloque em pé. Nós vamos fazer de forma alternada essa leitura. Eu vou ler o primeiro versículo, e os irmãos vão ler o seguinte, assim por diante. Salmo de número 103. Veja se alguém do seu lado está sem Bíblia, que você possa auxiliar. Se tem crianças que já acharam as suas leituras. Salmo de número 103. Então vamos ler de modo alternado, de modo responsivo esse salmo. A misericórdia de Deus. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga ao seu santo nome. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo.
Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendizei a minha alma ao Senhor. Nesse instante mesmo, em pé, nós vamos louvar a Deus com o hino de número 230. Hino de número 230, procurem na Bíblia, que tem o inário, quem tiver, enquanto sai aqui na projeção. Poder sentar, irmãos. Continuando o nosso culto de louvor e adoração, vamos abrir lá no livro de Romanos, capítulo 6. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 14. Romanos, carta do apóstolo Paulo aos irmãos na igreja de Roma. Romanos capítulo 6, vamos fazer a leitura dos versículos 1 até o versículo 14. Veja se alguém do seu lado está sem Bíblia ou com dificuldade de achar, para que a gente possa fazer essa leitura.
Romanos, capítulo 6, versículos 1 até o versículo 14. Muitas vezes nós não atentamos e não agradecemos a Deus pela liberdade que nós temos de ter acesso à palavra de Deus, à Bíblia, na nossa língua. É um privilégio. Existem muitos povos que não têm esse privilégio de ter a Bíblia e muito menos de tê-la na língua nativa. Então vamos ler agora de forma também alternada. Eu leio o primeiro versículo, os irmãos leem o seguinte e assim por diante. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos crucificados com ele na morte de batismo, para que com Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi ressuscitado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos entre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Nesse instante, irmãos, vamos fechar os nossos olhos, nos colocar diante de Deus. É um momento oportuno para confissão de pecados, né? Para nós nos aproximarmos de Deus nesse momento de louvor e adoração, mas confessando os nossos pecados diante de Deus. E depois eu peço ao presbítero Arnaldo que faça a oração de confissão de pecados. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de todas as coisas, Pai, nós nesse momento integramos ao Senhor, Pai, todas as nossas faltas, as nossas falhas, assim, Pai, em Teu Filho amado Jesus, que morreu na cruz para redimir o nosso pecado, e assim, portanto, Pai, pela Sua ressurreição, e nós vivemos em Cristo Jesus, Pai, uma vida plena, e que o Senhor esteja sempre, Pai, conosco, nos conduzindo e nos orientando. Obrigado, Pai, pela vida que o Senhor nos dá hoje, e o Senhor nos alcançou, e a Tua misericórdia é grande para conosco, Pai. Obrigado, Pai, por isso, porque um dia o Senhor nos alcançou e nos resgatou, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus é que oramos agradecido por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Amém.
Nesse instante, irmãos, vamos louvar a Deus com o hino de número 97. Aproveitando a oportunidade, ao entoar esse hino, os irmãos terão a oportunidade de trazer os dízimos e ofertas aqui à frente, né? Aqueles que são membros da nossa igreja. A igreja se coloca em pé. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui na sua casa, louvando e bendizendo o teu nome, ó Pai. Queremos te agradecer pelo recolhimento dos dízimos e das ofertas, que o Senhor venha abençoando cada vida que tem a oportunidade de trabalhar e trazê-la à tua casa, ó Pai. E que o Senhor derrame bênção àquelas pessoas que ainda não têm o seu emprego para te oferecer a 10ª parte, ó Deus. E seja com as nossas vidas em tudo que viermos a fazer e abençoe o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Esse é o momento que nós temos de adorar e bendizer o nome do Senhor. E eu gostaria de ver a igreja com bastante alegria, entusiasmo, lembrando que o louvor é sempre, sempre do nosso Deus, porque é Ele que merece a nossa adoração. Amém? E esse cântico é um cântico de exaltação, um cântico conhecido da igreja, e com certeza vocês vão abrir a sua boca com o coração e com a alma e adorar ao Senhor. Louvai. As palmas.
Senhor Jesus Cristo, que nos deu a vitória de estarmos aqui essa noite, adorando e bendizendo o nome dEle. Porque somente Ele merece o nosso louvor, a nossa adoração. E é por isso que estamos aqui, pedindo sempre pela misericórdia do Senhor, porque sempre Ele está do nosso lado. E você agora vai exaltar ao Senhor, cantando comigo, aclame ao Senhor. Mas cante com alegria, deixa sair do seu coração, levando esse cântico ao coração do Pai, amém? Receba o nosso louvor, ó Pai, o louvor do seu povo, Jesus. Tu és digno, meu Jesus, Salvador, outro igual não há, todos os dias quero louvar as maravilhas de
Nós adoramos, é esse Cordeiro que sempre está do nosso lado, é esse Jesus que sempre estamos louvando a Ele. Aleluia, louvado seja o Teu nome, ó Deus, e receba o louvor do Seu povo. Santo, santo é o teu nome, ó Pai. Graças te damos porque temos a oportunidade de te adorar, de te bendizer, te louvar, ó Pai. Obrigado pelo teu povo que está aqui essa noite. Obrigado por essa igreja. Obrigado por cada liderança aqui, ó Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor venha estar abrindo nossos corações para receber a tua palavra. E a cada dia que passa em nossas vidas, possamos estar cheios, muito cheios de ti, ó Pai. Derrame sua bênção sobre cada vida aqui essa noite, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se sentar.
Irmãos, nesse instante, eu quero chamar as crianças para que nós possamos separar. Elas terão um culto infantil. Fecha a porta para o papai. Irmãos, continuando até no espírito de gratidão, eu gostaria que os irmãos olhassem para as nossas crianças. É um privilégio nós termos crianças na igreja, é um privilégio nós termos pessoas trabalhando em prol do trabalho infantil, em prol do trabalho dos juniores, dos adolescentes, jovens, mas é um privilégio nós termos essas crianças. Ontem à tarde, no trabalho da UCP, a gente estava sentado, eles estavam brincando ali na quadra, uma quadra que muitos aqui brincaram no passado. Se vocês olharem as fotos antigas, muitas pessoas que estão nessa igreja, já passaram por outras igrejas, ou já foram para a glória também, brincaram nessa quadra. E eu fiquei olhando aquelas crianças, olhando assim, o que será no futuro dessas crianças? E um futuro que eu desejo, acho que todos nós desejamos como igreja, é que eles permaneçam no caminho de Deus. Apesar do sucesso que nós desejamos, serem pessoas bem-sucedidas na vida, mas o mais importante é ter o seu livro escrito lá no livro da vida, a eternidade. Então eu gostaria que os irmãos sempre orassem pelas nossas crianças e orassem pelo trabalho envolvendo as crianças, o trabalho envolvendo os juniores. Nós tivemos um acampamento essa semana, para que Deus abençoasse e levantassem homens e mulheres para trabalhar na seara do Senhor. Então eu vou pedir para o Gustavo vir à frente e orar. Gustavo tem também contribuído conosco nesse trabalho. E para que ele possa abençoar as nossas crianças, para que elas possam crescer em estatura e sabedoria e possam ser filhas e filhos de Deus. Eu creio que muitas crianças aqui já tiveram encontro com Cristo. Amém? Oremos, irmãos. Senhor, nós queremos te louvar, Pai, porque essas crianças aqui, Deus, são o presente da tua igreja, Pai. Elas fazem parte, Pai. E queremos pedir, Deus, que o Senhor dê toda a iluminação, Deus, toda a sabedoria, Pai, aos professores, Pai, que estarão ministrando a palavra a eles, Pai. Que eles, Deus, possam entender, que eles possam crer com o coração, Deus, e que possam ser transformados, Pai. E que desde a infância, Deus, desde pequenos, Pai, eles continuem, Deus, firmes no teu caminho, Pai, com o propósito de te seguir e te servir, Pai. Que o Senhor desperte missionários, pastores, Pai, profissionais, Deus, que possam trabalhar, Deus, e viver, Deus, para a honra e glória do seu nome, Pai. Abençoe, Deus, aqueles que trabalham com esse ministério, Pai. Que o Senhor desperte, Deus, novos jovens, adolescentes, adultos, Pai, prontos, Deus, e dispostos, Deus, a se doar e a trabalhar nesse ministério, Pai. Abençoe essa igreja, Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Boa noite, igreja. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Eu gostaria de chamar aqui Luiz Cordeiro. Vai louvar a Deus com uma bela canção, já introduzindo a mensagem dessa noite. E também, como muito bem disse o presbítero Rogério, nós já estamos introduzindo a semana de ação de graças, também nos preparando para o dia de ação de graças. Preste bastante atenção na letra dessa bela música, queridos. Dê graças com seu coração, dê graças ao eterno Pai, dê graças porque nos deu o seu Filho Jesus. Dê graças com seu coração, dê graças ao eterno Pai, dê graças porque nos deu o seu Filho
E agora, na fraqueza, somos fortes, na pobreza, somos ricos, por tudo que o Senhor fez por nós. E agora, na fraqueza, somos fortes, na pobreza somos ricos, por tudo que o Senhor fez por nós. Dê graças com seu coração, dê graças ao Eterno Pai, dê graças porque nos deu o seu Filho Jesus. Dê graças com seu coração, dê graças ao Eterno Pai, dê graças porque nos deu o seu Filho Jesus. E agora, na fraqueza, somos fortes, na pobreza, somos ricos, por tudo que o Senhor fez por nós. E agora, na fraqueza, somos fortes, na pobreza, somos ricos, por tudo que o Senhor fez por nós. Dê graças. Dê graças, dê graças. Dê graças de todo o seu coração, porque quem tem Jesus Cristo tem tudo nessa vida, amém? Nós temos motivos, queridos, de andar com o nosso sorriso de orelha a orelha, todos os dias, porque nós temos o presente mais maravilhoso, que é Jesus no nosso coração. Dê graças de todo o seu coração, em tudo dai graças, o tempo todo, em todo o tempo, mesmo que venha a tristeza, mesmo que venha a fraqueza, mesmo que venha a pobreza, dai graças de todo o seu coração. Eu agradeço a Deus pela sua vida, glorifico a Deus porque você veio aqui nessa noite ouvir a palavra do Senhor, e nós temos muito a agradecer ao Senhor. Gostaria de avisar a igreja que esse final de semana foi um final de semana de muita gratidão, de muitas coisas boas acontecendo, entre elas o acampamento dos pré-adolescentes, que foi um sucesso absoluto, amém? Diga-se de passagem, 39 pré-adolescentes, ou como diz o reverendo Jader Borges, nossos twins, né? Ali adolescentes de 11 a 13 anos, é isso? De 11 a 13 anos, que estiveram ali no Manaim, ali aprendendo da palavra do Senhor e com muitas atividades. Também tivemos o congresso da SAF, também tivemos a viagem missionária a Concepción, Paraguai. Estou vendo alguns irmãos aqui já, e apesar do semblante cansado, eu creio que foi uma bênção, né, Cris? Eu creio que foi uma bênção, e nós queremos dar graças de coração pela vida de vocês, por todos esses irmãos que estiveram ali naquele trabalho missionário humanitário, e louvamos a Deus porque vocês estão aqui, porque vocês chegaram, segurança, e com certeza tem muitas bênçãos para serem contadas, para nós agradecermos ao Senhor. Enfim, irmãos, tivemos muitas atividades, glorificamos a Deus por tudo que Deus tem feito na nossa vida.
E, obviamente, devido a essa viagem, vocês não estão vendo aqui o reverendo Idemar, e estamos aqui com a incumbência de estar. O reverendo Idemar esteve nessa viagem, foi o chefe da viagem, né? Quem capitaneou essa viagem, e estiveram lá junto com os nossos irmãos do nosso conselho missionário da igreja, e irmãos da igreja, de outras igrejas também, estiveram ali nesse trabalho maravilhoso, irmãos. E hoje estamos, então, com a incumbência de estar ministrando a palavra do Senhor aos irmãos. Eu peço que você abra a sua Bíblia, no texto de 1 Crônicas, capítulo 29, a oração de Davi. 1 Crônicas, capítulo 29, oração de Davi. Primeira Crônicas 29, oração de Davi é o título dessa perícope, dessa porção da palavra de Deus. A partir do versículo 10, oração de Davi. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos te damos. Porque somos estranhos diante de ti, e peregrinos como todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e não temos permanência. Senhor, nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações, e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, dei voluntariamente todas essas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo que se acha aqui te faz ofertas voluntariamente. Senhor Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo essas disposições e pensamentos. Inclina-lhe o coração para contigo. E a Salomão, meu filho, dá coração íntegro para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos, fazendo tudo para edificar este palácio para o qual providenciei. Então disse Davi a toda a congregação: agora louvai o Senhor vosso Deus. Então toda a congregação louvou ao Senhor, Deus de seus pais. Todos inclinaram a cabeça, adoraram o Senhor e se prostraram perante o rei. Ao outro dia trouxeram sacrifícios ao Senhor e lhe ofereceram holocaustos de 1000 bezerros, 1000 carneiros, 1000 cordeiros com as suas libações. Sacrifícios em abundância por todo Israel. Comeram, beberam naquele dia perante o Senhor com grande regozijo. Fechai os vossos olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, essa é a tua palavra, ela está diante de nós, e ela já é suficiente para aquietar, consolar e nos desafiar, Senhor Deus, nessa noite, a sermos obedientes a Ti, Senhor. Ela por si só já é suficiente também para nos desafiar a ter um coração grato ao Senhor. E nesse momento, Senhor Deus, em que
estamos prestes a participar do dia de ação de graças. Que o Senhor venha, Senhor Deus, a ministrar a gratidão ao nosso coração. E venha falar conosco através do exemplo do teu servo Davi. Através dessa oração maravilhosa, registrada nas Escrituras Sagradas. Fala conosco, Senhor, pelo teu Espírito Santo. Move os nossos corações. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amados do Senhor, nós estamos aqui diante da palavra de Deus, de um momento muito importante na vida do rei Davi. Davi aqui já está de certa idade, prestes a passar seu reinado a seu filho Salomão. Um pouquinho antes, ele recebe a notícia de Deus de que ele não iria construir o templo, porque ele era um homem de guerra, um homem violento, e derramou muito sangue. E diante desse decreto sobre a vida de Davi, diante dessa notícia, Deus, ele diz a Davi que quem iria construir o templo ao Senhor, para que ali fosse guardada a arca da aliança, seria o seu filho Salomão. Davi, ele em nenhum momento ele discute com Deus a respeito disso, ele simplesmente obedece. E ele simplesmente chama o seu filho Salomão, dá uma aula de teologia para Salomão a respeito de Deus, mostra a Salomão sobre a importância da responsabilidade que ele vai assumir a partir desse momento, e então apenas conduz o povo a oferecer sacrifícios a Deus e a ofertar para a construção do templo. E o resultado do chamado de Davi, tal era a sua credibilidade, tal era o seu testemunho diante de toda a congregação, que se você ler ali o início do capítulo 29, você vai perceber que aqueles chefes das tribos de Israel, aqueles capitães de 100, de 1000, eles vêm até aquele lugar e depositam ali milhares e milhares de ofertas de um valor imensurável. Certa vez, conversando com o presbítero Raul, ele me disse a respeito do valor atualizado daquelas ofertas que nós poderíamos calcular para os dias de hoje. Ofertas de pedras preciosas, de utensílios, de ouro, de bronze. E fazendo ali um cálculo por baixo, nós chegamos a valores acima de 100 bilhões de reais. Bilhões, naquele que seria atualizado esses valores, bilhões de reais. Queridos, aquele povo naquele momento deposita parte apenas da sua renda. E diante dessa atitude voluntária do povo de Israel, Davi enche o seu coração de gratidão a Deus. E é sobre isso que eu gostaria de falar com você nessa noite, do coração desse homem que dispensa comentários. Nós já ouvimos falar muitas coisas a respeito de Davi, conhecemos e sabemos que ele é um homem segundo o coração de Deus, um homem que errou, que pecou, um homem como eu e você, que tinha os seus defeitos, mas que tinha um temor e um coração de gratidão a Deus invejável, que pode nos servir de exemplo nessa noite. A oração de Davi, depois de serem arrecadados esses bilhões de ofertas, é algo que nos faz cair o queixo. Tal a beleza da sua teologia, tal a beleza da sua expressão de gratidão. E eu creio que nós podemos aprender um pouquinho a respeito de gratidão, já que estamos prestes a comemorar o culto de ação de graças, ou o dia de ação de graças, que vai se realizar na próxima quinta-feira durante todo o dia. Eu creio que nós podemos aprender um pouco com Davi a respeito do seu coração grato. E eu gostaria de perguntar para você nessa noite: você tem um coração grato? Você tem um coração cheio de gratidão a Deus? Você é dessas pessoas que todos os dias acorda sabendo que quem te sustentou é Deus, e agradece ao Senhor por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito na sua vida?
Eu quero crer que sim, e eu desejo ser também uma pessoa assim, como Davi, cheio de gratidão a Deus. No capítulo 29, no final do versículo 9, eu gostaria que você dirigisse os seus olhos até esse texto. Um pouquinho antes da oração de Davi, você vai ver que o povo, diz assim, o povo se alegrou com tudo que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor. E também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. E imediatamente após essa alegria que toma conta do coração de Davi, ele rompe numa doxologia, num estado de graça, num estado de tamanha gratidão, que ele não consegue se conter, e ele simplesmente diz: Senhor, Tu és. E a Davi, então, ele expressa a gratidão dele, fazendo ali um momento de louvor e glória por aquilo que Deus é, pelo caráter de Deus. E ele então exalta a grandeza desse Deus maravilhoso que nós temos aprendido a conhecer. No versículo 10, Davi, ele agradece por aquilo que Deus é. E eu gostaria de dizer, em primeiro lugar, para você que, segundo o exemplo desse servo de Deus, um coração grato, e você vai analisando aí para ver se o seu coração também é um coração de gratidão, e eu vou analisando aqui junto com você o meu coração também, de acordo com a palavra de Deus. Um coração grato é um coração que reconhece a grandeza de Deus e a sua soberania. Olha o que Davi diz no versículo 10. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória, a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Davi, ele reconhece o domínio e a grandeza e a soberania de Deus de eternidade em eternidade. Ele aqui, nesse momento de gratidão, ele explode em adoração a Deus e reconhece quem Deus é. Um coração grato é um coração que reconhece a Deus por aquilo que Ele é. Um coração verdadeiramente grato não pensa somente naquilo que Deus faz. Um coração realmente grato não pensa apenas naquilo que Deus nos dá. Um coração realmente grato exalta a Deus por aquilo que Ele é, pelo seu caráter, pela sua grandeza, por Ele ser o Criador de todas as coisas, por Ele ser o Todo-Poderoso, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando, irmãos, nós temos um coração grato, nós reconhecemos a majestade de Deus e o seu controle sobre todas as coisas. E Davi, ele tem uma noção teológica, uma noção tão grande a respeito de Deus, que ele diz: Tu te exaltaste por chefe sobre todos, riquezas e glórias vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dá força. Ele reconhece quem Deus é. Você percebe que aqui nesse momento, Davi, ele não faz nenhum tipo de gratidão por aquilo que Deus está dando. Davi apenas exalta a pessoa de Deus. Exalta o caráter de Deus e os seus atributos maravilhosos. Ele rompe numa doxologia. E ele então, ele fica atônito diante dessa grandeza do nosso Deus. Mas não somente isso, queridos, mas juntamente com o reconhecimento de quem é Deus, também Davi, ele reconhece quem é Ele.
De forma que um coração realmente grato a Deus tem uma noção exata de quem é Deus e de quem somos nós. É interessante nós falarmos de gratidão a respeito disso, que tudo começa com o reconhecimento de quem nós somos diante de Deus. E a grande verdade é que diante de Deus nós não somos nada. Somos pecadores diante de um Deus santo, puríssimo, santíssimo, glorioso. E Davi, no versículo 14, se você puder acompanhar comigo a leitura, ele diz assim: porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Porque somos estranhos diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais. Como as sombras são os nossos dias sobre a terra e não temos permanência. Um coração verdadeiramente grato a Deus é um coração que reconhece quem é Deus e quem nós somos diante de Deus. Nós vivemos em uma época, queridos, em que as pessoas não têm rompido em gratidão a Deus justamente porque entendem que são alguma coisa. Vivemos uma época de grande autoexaltação. Disse isso hoje de manhã na escola dominical. Vivemos uma época em que o ser humano acha que é grande coisa. E gosta de se autogloriar. E gosta de entender que ele é quem é dono do seu próprio destino e não reconhece a grandeza e a soberania de Deus. Essa sociedade que nós vivemos é assim. É uma sociedade idólatra. O apóstolo Paulo, ele se revoltava diante dessa idolatria em Atenas. E nós vivemos uma sociedade que gosta de se autoexaltar e de se fazer parecido e de tentar dizer que se parece com Deus e que pode tomar conta do seu próprio destino. Davi não, Davi diz assim: quem sou eu, Senhor, diante da tua grandeza? O rei de Israel, um homem que poderia sim neste momento se autoexaltar. É claro que ele não iria fazer isso porque é um homem de Deus, mas diante da sua posição, sendo o rei de Israel, diante da sua majestade, diante da sua importância naquele momento, Davi diz assim: quem sou eu diante de ti? Eu não sou nada. Eu não sou nada. Me lembro do momento em que o profeta Isaías se depara com a grandeza e a glória de Deus, e ele diz: estou perdido. O profeta que marcou o seu nome na história da humanidade, um profeta que falava com Deus, que recebia a palavra de Deus. De repente, diante da grandeza, da glória de Deus, quando ele se depara com a glória de Deus, ele diz: estou perdido. Eu não sou nada. E ele se depara então com o chamado de Deus para a sua vida, e a conversa de Isaías termina: eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Davi, queridos, reconhece que faz parte de um povo de lábios impuros. Quem somos nós? Somos peregrinos sobre esta terra, queridos. Quem somos nós, queridos? Dependemos de Deus em tudo. Se não fosse por Deus, queridos, não estaríamos aqui. Dependemos de Deus para vestir o que estamos vestindo. Dependemos de Deus para comer o que comemos. Dependemos de Deus para estar aqui nesse momento de pé, para ter aqui saúde nesse momento. Dependemos de Deus para tudo. Somos frágeis. A nossa vida é frágil. A nossa existência é frágil. E Davi, ele diz isso, ele diz assim: como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e nós nem temos permanência aqui neste lugar. Nós somos como se fossem pessoas estranhas. Somos peregrinos, somos frágeis. E um coração realmente grato a Deus reconhece essa dependência, que tudo vem de Deus. O que seria de nós se não fosse o Senhor? Mas também Davi reconhece que esse mesmo Deus tão grandioso,
Esse mesmo Deus que habita a eternidade em eternidade, esse Deus que criou e que sustenta todas as coisas, é o mesmo Deus que se apequena para se relacionar conosco. Esse grande Deus é o Deus que vem até nós, que se inclina para nós e que se relaciona conosco num relacionamento de intimidade. É como Calvino, ele chega a dizer que Deus, ele se reduz ao nosso tamanho. É como, sabe, aquele adulto que quando vai conversar com a criança, ele se abaixa para poder conversar olho no olho. E assim que nós somos para Deus como crianças. E Deus então, ele se reduz ao nosso tamanho. Ele, apesar de toda a sua grandeza e majestade, ele se inclina para nós, ele se abaixa para conversar conosco. Assim como quando eu vou falar com Natan, eu preciso me abaixar e olhar nos olhinhos dele para dizer para ele como que ele tem que agir muitas vezes, para me relacionar com ele. Para que ele entenda aquilo que eu estou falando, muitas vezes tenho que fazer isso na linguagem dele. Não dá para mim ficar discutindo filosofia e teologia com meu filho de 7 anos. Não é possível, eu tenho que falar na linguagem dele. E assim é o relacionamento do grande Deus para com o seu povo. Deus, ele se reduz ao tamanho do entendimento da sua criação para se relacionar. E Davi, ele entendia muito bem isso. Ele sabia quem somos nós. Somos peregrinos. Ele entendia o tamanho dessa relação. E nós precisamos entender também o tamanho dessa relação quando nós formos prestar graças a Deus, quando nós formos agradecer a Deus. Um coração grato, primeiramente, reconhece quem é Deus. Um coração grato, em segundo lugar, reconhece quem é. Para termos um coração grato, precisamos reconhecer quem é Deus e quem somos nós diante de Deus. Mas também reconhece o que Deus faz por nós, no sentido de quando Ele se inclina para nós e realiza a sua obra na nossa vida. O próprio Davi diz assim, esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim quando eu clamei por socorro. Firmou os meus pés sobre a rocha, tirou-me de um lamaçal, de um poço de perdição, e me firmou os passos, colocou os meus pés sobre a rocha. E é isso que Deus fez conosco, queridos. Ele colocou nossos pés sobre a rocha, Ele se inclinou para nós, Ele se apequenou para se relacionar conosco, mas Ele também o fez no sentido de que se encarnou no seu Filho Jesus Cristo. E esse é o motivo de que nós também damos graças a Deus. Damos graças a Deus por Deus ter se apequenado para se relacionar conosco. E no caso do seu Filho Jesus Cristo, ter deixado a sua glória e se auto-humilhado e deixado a sua glória para se humilhar e se relacionar conosco e mostrar a glória de Deus na terra. Nós acabamos de ouvir aqui nessa bela canção, eu dou graças de coração por seu Filho Jesus Cristo, que me salvou. Eu dou graças de coração por aquilo que Deus é, por quem eu sou diante dEle, e também por aquilo que Ele faz em nossas vidas. E a principal obra de Deus, não há dúvida nenhuma, é a salvação em Cristo Jesus. Eu gostaria de perguntar para você, você é uma pessoa que agradece a Deus pela salvação em Cristo Jesus? Nos momentos mais difíceis da sua vida, você reconhece que a salvação é o seu maior presente? Em terceiro lugar, Davi também, ele reconhece, dentro da sua gratidão, a providência de Deus. Ele reconhece que Deus é o doador de todas as coisas. Ele reconhece que Deus, na sua força e poder, Ele também nos dá força. Ele diz assim que tudo vem de Ti, das Tuas mãos te damos. Tudo vem de Ti, diz
Davi nesse momento. Tudo vem de ti. Deus não somente é o Criador de todas as coisas, é o grandioso, majestoso. Deus não somente é aquele Deus que se inclina para nós, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, e nos salva, e nos redime, mas Deus também é aquele que cuida e derrama a sua graça sobre toda a terra, aquele que faz descer a chuva, aquele que faz nascer o sol, aquele que cuida de nós em todos os momentos da nossa vida, aquele que está no controle e que domina todas as coisas pela palavra do seu poder. Deus não somente é aquele que cria, mas é aquele também que governa todas as coisas. Deus não somente é aquele que cria a partir do nada, mas é também aquele que mantém todas as coisas em harmonia. É aquele que mantém a sua vida, é aquele que sustenta a sua vida, é aquele que harmoniza a sua vida, é aquele que não te deixa faltar nada. Davi, no seu coração grato, ele reconhece a providência de Deus, aquilo que Deus é e aquilo que Deus faz. Em quinto lugar, queridos, eu quero dizer para você que um coração realmente grato a Deus é um coração que sabe ofertar voluntariamente. É claro, queridos, que esse ponto acaba sendo um dos pontos mais importantes da mensagem, porque nós vemos um povo cheio de gratidão, nós vemos um homem, um rei cheio de gratidão, doando bens para a construção do templo. E todo o texto ele vai se desenrolar a partir do momento em que aquele povo entrega aqueles bens valiosíssimos para a construção do templo que depois Salomão irá construir. E é interessante que Davi ali no versículo 17, aliás, ali no versículo 16, ele diz o seguinte: Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para edificar uma casa ao teu santo nome vem da tua mão e é toda tua. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade do meu coração, dei voluntariamente todas essas coisas, e acabo de ver com alegria que o teu povo que se acha aqui te faz ofertas voluntariamente. E esse povo estava trazendo ofertas para a obra do Senhor. Eu quero dizer para você que está analisando junto comigo, se você é uma pessoa que tem um coração grato. Eu quero perguntar para você, você é uma pessoa que gosta e que fica feliz em ofertar na casa do Senhor? Você é uma pessoa que fica feliz em dar seus dízimos? Você é uma pessoa que fica feliz quando você manda uma oferta ao missionário? Pois este povo aqui estava muito feliz. A expressão de gratidão dessas pessoas e do seu rei, primeiramente, começando pelo seu rei, teve como resultado um desapego material, a ponto de eles trazerem ofertas voluntárias ao Senhor, e não poucas ofertas, expressando toda a gratidão a Deus, por tudo aquilo que Deus já havia dado para eles, por aquele momento histórico maravilhoso que eles estavam vivendo. Queridos, eu quero desafiar você a ter um coração grato diante de Deus, mas um coração grato que se move em atitudes concretas. Jesus Cristo, ele glorificou a Deus tomando uma atitude. Ele se ofereceu por nós, ele se doou por nós. Um coração grato a Deus é um coração que tem o seu bolso convertido. Um coração de um cristão cheio de gratidão a Deus é um coração que gosta e que ama ofertar para a obra do Senhor. Não somente ofertar os seus bens, mas ofertar a sua vida. E eu quero desafiar você aqui nessa noite a expressar a sua gratidão ofertando, dando ofertas e dízimos, se é que você ainda não faz isso.
Queridos, esses homens estavam com sinceridade de coração, doando com alegria ofertas voluntárias ao Senhor. Eles já eram dizimistas, eles já conheciam e obedeciam a lei, mas nesse momento, além dos seus dízimos, eles vieram ofertar para a casa do Senhor. E eu louvo a Deus, queridos, por esse texto de 1 Crônicas 29, porque ele mostra exatamente como deve ser o coração de um dizimista, de um ofertante para a obra de Deus. E eu quero desafiar você a expressar sua gratidão também se doando nessa área da sua vida. Muitas vezes nós, os pastores, temos tanto cuidado para falar sobre isso. E devemos ter mesmo. Diante de tantas coisas que temos visto por alguns pregadores e alguns televangelistas nos nossos dias, que ensinam a respeito do dízimo, algo que não está no Evangelho, algo que não está nas Escrituras, e se utilizam dessa bênção maravilhosa que é a oferta e o dízimo, para extorquir pessoas, para praticar estelionato, para oprimir pessoas. E a palavra de Deus não fala nada a respeito disso. Por causa de alguns canalhas, bandidos, que se utilizam da palavra de Deus para extorquir pessoas inocentes, em muitas igrejas, nós precisamos ter todo o cuidado quando vamos falar a respeito de dízimos e ofertas. Mas eu quero dizer para você aqui, queridos, com todo o cuidado e com todo o amor que eu tenho pela sua vida, se você é realmente uma pessoa grata a Deus, você deve ser um dizimista e um ofertante na casa do Senhor. Você não sabe a alegria que o espera ao fazer isso. Porque esses homens, eles reconheciam aquilo que Davi reconhecia também. Ele diz assim: Senhor nosso Deus, toda essa abundância que nós preparamos para te edificar, uma casa ao seu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Eles reconhecem que tudo que eles têm vem de Deus. Ele está dizendo aqui que Deus não precisa do dinheiro deles. Davi está dizendo aqui que Deus é dono de todas as coisas, que Ele não precisa do nosso dinheiro, mas Ele nos dá o privilégio de contribuir com nossos dízimos e ofertas, assim como Ele nos dá o privilégio de evangelizar, de pregar o Evangelho. Deus poderia ter mandado os anjos para pregar o Evangelho. Deus poderia fazer com que todos os seus escolhidos conhecessem o Evangelho apenas observando todas as coisas, mas não, Ele me deu o privilégio de pregar o Evangelho. Ele falou assim: não, eu quero que você, Salles, pregue o Evangelho. Eu quero que você, Gilmar, Renilda, pregue o Evangelho. Eu quero que você, Jonas, que você, Nelson, que você, Vita, eu quero que você pregue o Evangelho. Eu não preciso que você faça isso, mas eu dou a você esse privilégio de pregar o Evangelho. E eu recebo com alegria, amém? É uma bênção pregar o Evangelho, não é? O que nós faríamos nessa vida se nossa missão não fosse essa? De proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E assim também é com a contribuição. Deus não precisa do seu dinheiro, Ele não precisa do meu dinheiro. Ele nos dá a bênção e o privilégio de contribuir com a sua obra. Ele pode fazer o que Ele quiser, queridos. Ele pode fazer aparecer pães e peixes. Ele pode multiplicar pães e peixes. O Deus que ressuscita os mortos pode fazer aparecer no caixa dessa igreja milhões e milhões de dólares se Ele quiser, mas Ele quer que você participe disso. Ele não vai fazer aquilo que nós podemos fazer para a nossa bênção, para a nossa alegria. Como a alegria desses homens que aqui estão, dando a Deus parte da sua renda, dando seus dízimos, dando suas ofertas e se alegrando com isso.
E Davi, ele testemunha que eles estavam fazendo isso com grande alegria. Eu quero falar no final, eles festejaram, queridos. Não foi com tristeza de coração, não. Eles celebraram. Eles dançaram, eles gritaram, eles pularam, eles comeram de tanta alegria porque estavam doando para a obra do Senhor. Dízimos e ofertas não se dá com tristeza. Dízimos e ofertas são dados com expressão de gratidão. Nós deveríamos pegar os nossos envelopes, colocar assim no nosso coração e dizer, às vezes até com lágrimas nos olhos: Senhor, muito obrigado, Deus. Obrigado porque eu posso doar para a tua obra. O Senhor poderia fazer o que o Senhor quisesse, o Senhor poderia fazer aparecer o que o Senhor quisesse, o Senhor tem o poder para multiplicar pães e peixes, mas o Senhor me dá a bênção de contribuir, a bênção e o privilégio de dar dízimos e ofertas. Davi diz assim: eu acabo de ver com alegria que o teu povo que se acha aqui te faz oferta voluntariamente. Voluntariamente. Não é forçadamente. Deus não quer que você venha até o gasofilácio com seu coração triste, cabisbaixo. Não. É melhor que nem seja assim. Deus quer que, assim como você levanta suas mãos e se alegra quando canta um louvor, quando canta uma bela canção como nós cantamos aqui agora há pouco. Obrigado ao grupo de louvor que escolheu muito bem as músicas para esse momento. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Assim como nós levantamos as nossas mãos e fechamos os nossos olhos e damos até sorrisos, e eu vejo pessoas aqui se alegrando na presença de Deus no momento das músicas, e eu olho lá para os nossos irmãozinhos que estão filmando, e eles estão ali cantando também com toda a alegria, e eu imagino como deve ser difícil, porque eles têm que ficar olhando, prestando atenção na filmagem, e eu acabo de ver inclusive alguns fazendo libras ali para quem está assistindo, né, Daniel? Louvado seja Deus pela sua vida. E eu vejo aqueles meninos ali adorando a Deus. Assim também deve ser com os nossos dízimos e ofertas. A gente tem que trazer o nosso envelope aqui com o nosso sorriso de orelha a orelha. Porque Deus nos dá esse privilégio de contribuir para a sua obra. E aí a gente fica se perguntando, será que eu sou uma pessoa realmente grata a Deus por tudo que Ele tem me dado? Por tudo aquilo que Ele tem feito na minha vida? Será que eu expresso isso também com os meus dízimos e ofertas para a obra do Senhor? E saiba, queridos, que do seu dízimo e da sua oferta, você pode estar matando a fome de um missionário que está lá no Afeganistão, que está lá em Madrid, que está na África. Você pode estar ajudando uma família necessitada através da junta diaconal, que se utiliza dos dízimos e ofertas para fazer a obra social. Os diáconos são os ministros da solidariedade. Você pode estar colocando uma cesta básica na casa de uma família necessitada, com seus dízimos e as suas ofertas, com 10% da sua renda e com as ofertas alçadas, que são extraordinárias. O dízimo é ordinário, a oferta é extraordinária. Isso é uma alegria muito grande, queridos. Esses dias atrás eu louvei a Deus pela juventude da nossa igreja. Eu sei que eles não queriam que eu falasse isso, mas eu vou falar. Eles juntaram-se ali, 10 ou 11 jovens, e falaram assim: vamos dar aqui R$20 cada um, que vamos deixar de comer um lanche aqui no final de semana, uma pizza, e vamos mandar para um missionário. E juntaram e mandaram alguns reais que vão fazer muita diferença para um pastor que tem um salário de apenas $100 por mês, que está pregando o evangelho em meio a muita dificuldade. E eu, como Davi,
eu alego meu coração aqui. Eu sou grato a Deus, doutor. Eu sou grato a Deus, porque eles têm feito isso voluntariamente. Além dos seus dízimos, além das suas ofertas, eles também decidiram isso. Isso é apenas um exemplo. Eu sei que nós temos aqui dezenas de pessoas que fazem isso sem que ninguém saiba. Mas eu quero desafiar você a expressar a sua gratidão com seus dízimos e suas ofertas. Em penúltimo lugar, essas pessoas, elas expressaram sua gratidão, e o próprio rei Davi expressou a sua gratidão também com obediência. Não adianta nada, irmãos, nós darmos dízimos e ofertas sem obediência. Certa vez Jesus, falando aos fariseus, ele diz assim: vocês dão os seus dízimos, vocês dão as suas ofertas, vocês cumprem parte da lei, mas vocês estão esquecendo a misericórdia e o amor. Versículo 18, acompanhe comigo a leitura. Senhor Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo essas disposições e pensamentos. Inclina-lhe o coração para contigo. E a Salomão, meu filho, dá coração íntegro para guardar os teus mandamentos e os teus testemunhos e os teus estatutos, fazendo tudo para edificar esse palácio para o qual providenciei. A oração de Davi não contemplava apenas os bens materiais. A oração de Davi também contemplava a necessidade de nós expressarmos a nossa gratidão, sendo obedientes à palavra de Deus. Um coração verdadeiramente grato a Deus, queridos, é um coração que valoriza as Escrituras Sagradas. Um coração realmente cheio de gratidão a Deus é um coração que ama as Escrituras e que procura praticar os mandamentos que nela está escrito. Davi, ele não quer somente que Salomão, o seu filho, seja alguém que se preocupe com a casa do Senhor, com os bens, com a obra de Deus, com as ofertas alçadas, com os dízimos, mas Davi está orando a Deus para que o seu filho tenha coração íntegro diante de Deus. De forma que na oração de gratidão de Davi, diante da sua grande alegria, diante do seu regozijo, ele não se esquece de que é muito importante, e o mais importante é que o nosso coração seja totalmente de Deus. É por isso que eu acabei de dizer que não adianta nós trazermos aqui nossas ofertas se o nosso coração está longe do Senhor. Jesus diz aos fariseus: vocês trazem os dízimos e as ofertas, mas o coração de vocês, por dentro, vocês são como sepulcros caiados. Hipócritas, ele diz. Hipócritas. Vocês deveriam dar os seus dízimos, vocês deveriam dar as suas ofertas, praticar a lei, mas vocês deveriam também praticar a misericórdia. Vocês deveriam esquecer e parar de fazer a maldade. Aqueles fariseus estavam utilizando o templo que foi construído por Salomão para fazer falcatruas, para mentirem, para enganarem. E Jesus fica muito bravo com isso. E ele diz assim: o que adianta vocês ofertarem a Deus, mas a vida de vocês está destruída moralmente? É por isso que Davi aqui, ele roga a Deus, que essas pessoas que trouxeram ofertas voluntárias, façam isso também com seu coração íntegro, que obedeçam os mandamentos, os estatutos do Senhor, os testemunhos. E Davi aqui está dizendo da lei, da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas. Um coração realmente grato a Deus ama as Escrituras e procura praticar os mandamentos do Senhor. Um coração realmente grato a Deus ama as Escrituras e ama o próximo e pratica a misericórdia e o amor ao próximo. É um coração que procura obedecer a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de todo o ser. Não apenas nas suas finanças,
não apenas reconhecendo tudo aquilo que Deus dá. É muito fácil, queridos, eu agradecer, falar assim, hoje eu vou dar graças a Deus por tudo que Ele me dá. E isso não redundar numa atitude íntegra diante de Deus, obedecendo a palavra de Deus. Não será agradável diante de Deus. É um momento em que as pessoas chegam diante de Deus para ofertarem, para prestar culto a Deus. Lá em Isaías, no capítulo 10, se não me engano. E Deus, por causa do coração deles, Deus fala assim, o que vocês estão fazendo aqui? Quem vos chamou aqui nos meus átrios? Eu estou cansado de ver vocês trazerem ofertas, mas o seu coração está longe de mim. Vocês têm praticado a maldade, vocês não têm acolhido os órfãos, as viúvas, vocês não têm praticado a misericórdia. Davi, ele roga a Deus para que o povo tenha coração íntegro para guardar os mandamentos, os testemunhos e os estatutos do Senhor. Eu quero desafiar você na sua gratidão, a você expressar sua gratidão com um coração totalmente rendido aos pés do Senhor Jesus. Totalmente entregue ao Senhor. E por último, eu quero dizer que um coração grato é um coração alegre. Um coração grato é um coração regozijante. O coração alegre é um coração que não vive murmurando. O versículo 20 até o 22 termina de maneira maravilhosa a oração de Davi. E eu vou encerrar com essa parte. Peço que você preste muita atenção nisso. Então disse Davi a toda a congregação, agora louvai o Senhor vosso Deus. Então toda a congregação louvou ao Senhor, Deus de seus pais. Todos inclinaram a cabeça, adoraram o Senhor e se prostraram perante o rei. A outro dia trouxeram sacrifícios ao Senhor, lhe ofereceram holocaustos, de 1000 bezerros, de 1000 carneiros, de 1000 cordeiros com as suas libações, sacrifícios em abundância por todo Israel. Comeram e beberam naquele dia perante o Senhor com grande regozijo, com grande alegria. Eu quero desafiar você na sua gratidão, a você reconhecer todos os dias da sua vida que você faz parte do povo mais feliz da face da terra. Amém? Você concorda comigo? Nós fazemos parte do povo mais feliz da face da terra. Um povo pecador. Um povo imperfeito. Um povo cheio de problemas. Mas um povo que Deus redimiu pela morte do seu filho. Um povo que foi escolhido antes da fundação do mundo. Um povo que foi alvo da misericórdia de Deus na pessoa do seu filho. Um povo que teve os seus pecados todos cravados na cruz com Jesus. Um povo que foi perdoado. E que deveria andar nas ruas saltitando de alegria. Eu quero convidar você a ter um coração grato. E a expressar essa gratidão sendo uma pessoa alegre. E eu não estou dizendo aqui que você precisa dar risada em velório. Tá bom? Eu não estou dizendo isso. E nós já aprendemos aqui com o pastor Ildemar que alegria e felicidade não tem nada a ver com muitas vezes nós apenas estamos com um sorriso no rosto. Mas alegria é uma atitude. O povo grato não vive murmurando. Um povo grato não vive reclamando da vida. Um povo grato não tem a síndrome daquela hiena do desenho animado de tantos anos atrás, chamada Hardy, que levanta de manhã e já diz, ó dia, ó céus, ó azar. Os mais velhinhos aí deram risada, agora que a gente vê quem que assistiu o desenho. Eu sempre falo dessa hiena, mas os mais novos não conhecem. Irmãos, tem crente que não consegue se alegrar. Tem cristão que às vezes vem para a igreja e vem e entra carrancudo e sai carrancudo, não consegue se alegrar na presença de Deus.
Existem cristãos que desde o primeiro dia do seu acordar já reclamam. Hoje está muito quente, hoje está muito frio, hoje nada vai dar certo. Tem cristão que é tão negativo que até lê o signo para ver se diz alguma coisa boa. Tem misericórdia, não faz isso não. Crente não fica vendo signo não, tá? Em nome de Jesus, não faz isso não. Irmãos, o povo de Deus é o povo feliz, o povo alegre, é o povo mais feliz da face da terra, porque o que o espera é o céu. E eu quero convidar você a se alegrar no meio das circunstâncias mais difíceis, dando louvores a Deus, tendo um coração grato a Deus, mesmo no meio das lutas e das circunstâncias. Aliás, tem até um hino que a gente canta, que diz: eu te agradeço até pelas aflições, eu te agradeço pelas lutas, eu te agradeço pelos problemas, porque os problemas nos fazem crescer, porque as lutas moldam o nosso caráter. Eu quero desafiar você a expressar sua gratidão, se regozijando. Irmãos, esse povo que aqui doou é um povo festeiro. Um povo que celebrava com grande alegria no coração. Entenda bem o que eu vou dizer agora. Os cristãos devem ser um povo festeiro, no sentido de festejar e de saber se alegrar na presença de Deus. Cristãos não são pessoas que vivem uma vida de funeral, mas uma vida de festival. Amém? Porque nós somos o povo mais feliz da face da terra. Nós fazemos parte de uma igreja lavada e remida pelo sangue de Cristo. O nosso futuro é a glória de Deus. Hoje nós somos uma igreja militante, amanhã seremos uma igreja triunfante. E já somos vencedores em Cristo Jesus. E se você não faz parte ainda desse povo mais feliz da face da terra, saiba que só há uma maneira de fazer parte desse povo, é entregando a sua vida a Jesus. Não saia daqui sem fazer isso. Entregue a sua vida a Jesus e seja parte do povo mais feliz da face da terra e do povo que tem o coração mais grato da face da terra. E daí? Você tem um coração grato? Pense bem nisso. Mas não deixe de vir no culto da quinta-feira, no culto de ação de graças. Nós estaremos aqui o dia todo com a igreja aberta. Eu convido você a olhar no boletim, na pastoral do boletim, onde o reverendo Idemar conta a história do dia de ação de graças. Como ele chegou até nós, por que nós celebramos nessa próxima quinta-feira. E você vai ficar com o seu coração cheio de alegria em saber o que nos motiva a agradecer a Deus. E eu convido você a estar aqui na próxima quinta-feira com a sua família. Eu convido você, com todo o seu grupo familiar, a estar aqui na quinta-feira. Nós teremos a participação dos grupos familiares. Nós teremos aqui a doação de alimentos não perecíveis para instituições de caridade. Nós teremos às 7 horas da manhã, um café da manhã aqui com todo o comércio. E vai ser feita uma devocional a respeito de gratidão, para que todas aquelas pessoas que trabalham aqui em volta da igreja possam entender por que nós devemos dar graças a Deus de todo o nosso coração. Vão ser convidados também os funcionários da rádio onde o pastor prega e dá as mensagens na Rádio FM, a Rádio Grande FM. Eu convido você a participar desde esse momento, se você puder, desde as 7 horas da manhã você estar aqui. E você também vir aqui ao templo, e você dobrar os seus joelhos no chão, e levantar suas mãos para os céus, e prestar gratidão a Deus por tudo que Ele é, e por tudo que Ele tem feito na nossa vida. E você expressar todos os dias da sua vida a sua gratidão a Deus, com as suas atitudes cristãs, com a sua obediência, reconhecendo o Deus que você serve. Não deixe de participar. Tire essa semana
para pensar em gratidão. E na quinta-feira vamos estar todos juntos aqui. E vamos encerrar com um grande culto às 19h30, onde estaremos aqui celebrando, doando, trazendo também ofertas em forma de alimentos. E depois, mulheres, homens também vão trazer a sua oferta de gratidão através de um alimento. As mulheres com os quitutes, que só elas sabem fazer. E os homens trarão as bebidas. E nós vamos fazer isso tudo para a glória de Deus e agradecendo a Deus. E nós participaremos depois com uma grande celebração ali no salão. Comeremos juntos. Assim como esse povo comeu e bebeu naquele dia perante o Senhor com grande alegria, nós também faremos isso em nome de Jesus. Pense se você tem um coração grato a Deus. Eu espero que sim. Eu creio que sim. E que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode ficar de pé. Eu peço que você, depois da bênção apostólica, espere um pouquinho para nós estarmos comunicando mais algumas coisas. E também conhecendo os nossos visitantes. Recebei a bênção apostólica. Irmãos, ide em paz. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor insondável do nosso Deus e Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo do Senhor, seja com esse povo aqui reunido, e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Podeis assentar. Eu gostaria de conhecer as pessoas que nos visitam nessa noite. Vou chamar aqui à frente também nosso Ministério de Diplomacia. Hoje não vai ter, não tem ninguém. Mesmo assim, eu gostaria de perguntar se há alguém nos visitando pela primeira vez aqui nessa noite. Por favor, que se coloque de pé. Quem está nos visitando pela primeira vez. Não estou vendo ninguém se manifestar. Amém, queridos. Amém. Nós vamos ter algumas, além do culto de ação de graça, gostaria de dizer também, nós teremos a reunião do Ministério de Diplomacia na terça-feira, às 18h30, e também o Vaso Novo, que é o trabalho com os idosos da igreja, estará se reunindo na casa da irmã Dila, a irmã Adelina Wolff, na terça-feira, às 15 horas, na parte da tarde. Esses são os avisos, gostaria de saber se alguém tem algum aviso a dar. Rogério, não temos avisos. Aguarde apenas um pouquinho, queridos. Nós vamos estar ali à frente para dar um abraço nos irmãos.